Olá, sétimo ano, good morning! Como vocês estão essa manhã de terça-feira? Eu vim para dar continuidade às nossas aulas online. Seguindo as nossas aulas presenciais, hoje vocês têm uma aula de matemática, uma aula de redação, uma aula de inglês, uma aula de educação física e uma aula de ciências. É por isso que, dando continuidade nesse vídeo, você assistirá às aulas nessa mesma ordem. A primeira aula de matemática com o Mr. Matheus. A segunda aula de redação com a Miss Cristiane. A terceira aula de inglês com o Mr. Steflin. A quarta aula de educação física com o Mr. Igor. E a quinta aula de ciências com a Miss Val. No mais, eu espero que vocês estejam se dedicando às aulas online aqui no canal do YouTube. Lembre-se que você pode assistir às aulas quantas vezes você quiser. E caso tenha interesse em rever uma aula específica, basta ir na descrição desse vídeo. Estou deixando os minutos e os segundos exatos para que quando você clicar, você seja direcionado para aquela parte do vídeo. Espero também que você esteja na sua turma, dentro da plataforma do Google Classroom, ou esteja participando nas nossas videoconferências em nossos plantões de dúvidas. Lembre-se, não fique com dúvidas. Caso você tenha dúvida, anote e pergunte ao seu professor de forma online, através dos nossos plantões de dúvidas. Lá ele poderá te ajudar, esclarecer a sua dúvida, retomar conteúdos, ok? No mais, também me coloco à disposição nas minhas redes sociais, nas plataformas, todos nós, para poder ajudar a você da melhor forma possível, ok? Desejo a você um bom dia, uma ótima aula, até amanhã, fique com Deus. Olá galerinha, tudo bem? Professor Matheus na área. E nessa aula a gente vai finalizar o módulo 1, tá? Então esse é o último capítulo do módulo 1. E a partir da próxima aula a gente já entra com o módulo 2, tá? Então deixem preparados aí o módulo 2, que a próxima aula a gente já inicia. Bom, esse último capítulo do módulo 1 é uma parte bem simples, é uma parte bem divertida, né, de se estudar. Então acredito que não vai ter muitas dúvidas. E é uma parte que a gente vai sair daquela parte que estava meio complicada, né? E vamos entrar nessa aqui para dar uma relaxada, beleza? Então vamos lá, ó. Esse capítulo fala sobre formas geométricas espaciais. Tá. Dentro dessas formas geométricas a gente tem os poliedros. O que são os poliedros? São formas geométricas espaciais que têm sua superfície formada apenas por partes planas. Então aqui alguns exemplos, ó, pirâmide, pentagonal, tronco de pirâmide, icosaedro, que é de 20 lados, né? O cubo, o paralelepípedo, o retângulo, tetraedro, dodecaedro, pirâmide quadrangular e tronco de pirâmide pentagonal. Então todos os que são que tem na sua superfície formada por partes planas são poliedros, tá? Então aqui, ó, temos dois exemplos de poliedros. Então a gente tem esse que é o poliedro que são chamados de prismas. Então esse aqui são os prismas e as pirâmides, tá? Então a gente vai ver, estudar a fundo cada um deles. E só para mostrar para vocês aqui, ó, os poliedros, eles são, como que eu posso dizer, eles têm as suas partes divididas da seguinte forma, ó. A gente tem a face, que é essa parte aqui, né? A face do poliedro, então tem essa, tem essa, tem essa, tem essa aqui de cima, tem essa aqui de baixo, tem aquela lá do fundo, aquela outra lá do fundo. Então, ó, esse prisma aqui, esse poliedro, ele tem quantas faces? Ele tem 1, 2, 3, 4 com a lá do fundo, 5 com essa outra do fundo, 6 com essa base, 7 com essa base, tá? Então, ele tem, esse da figura nossa aqui, ele tem 7 faces,
correto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 faces. Vamos ver quantas faces tem essa pirâmide nossa? Ó, uma aqui, 2, 3, 4 e com essa lá do fundo 5. Então, ó, uma com a base, duas com essa daqui, lá do fundo, 3 com essa daqui da frente, 4 com essa daqui de lado e 5 com aquela outra lá do fundo. Então são 5 faces, ok? Então as faces é isso aí. A gente tem os vértices. O que são os vértices? São as quinas. Então, ó, tem um aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ó, esse aqui tem 10 vértices. Então, lembrando, os vértices são as quinas, são os encontros. Beleza? Vamos ver a pirâmide aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então são 6 vértices. Ok? Agora vamos ver quantas arestas. O que é arestas, Matheus? Arestas são as linhas, beleza? Então ó, a gente vai contar, ó. 1 com essa daqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então são 15 arestas. Tá? Então vamos contar isso aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então são 10 arestas. Tá? Então quem quer acompanhar no livro também, tá na página 90, começa na página 90. E aí pode acompanhar pelo livro, beleza? Prismas. Então o que é o prisma? Como eu falei, os prismas são, eles possuem duas faces, que são denominadas de base, e as demais faces laterais. As bases de um prisma sempre são idênticas e paralelas entre si. Podem ser classificadas como retos ou oblíquos. Nos retos, as faces laterais são retângulos e nos oblíquos são paralelogramas. Então vamos ver aqui a foto. Então, ó, um prisma normal. O que é o prisma? Prisma reto, né? Ó, tá vendo? Ó? Então ele tem duas bases, essa base e essa base, uma de frente para a outra, e são idênticas, são iguais. E o resto, então esse lado aqui, aquele lá do fundo e aquele lá do fundo, são as faces laterais. Outro exemplo de prisma, ó, as bases, tá vendo? Uma de frente para a outra, idêntica. E o resto, essa e essa são as faces laterais. De novo, ó, a base desse prisma aqui, ó, pentágono, tá vendo? Então, ó, idênticas e opostas, tá? E o resto aqui, ó, em volta dele, são as faces laterais. Aqui é a mesma coisa, duas bases e o resto faces laterais, tá? Então esses são os prismas retos. A diferença: prisma reto geralmente tem suas faces laterais sendo retângulos, e o prisma oblíquo, que tem as suas faces laterais sendo paralelogramos, ok? É como se eu desse uma inclinada no meu prisma, tá? Então tá, agora vamos entrar em pirâmides. As pirâmides, elas possuem uma única base, diferente do prisma que a gente viu, que tem duas bases, ó. Primeira base, segunda base. Primeira base, segunda base. As pirâmides, elas só vão ter uma base. As demais são faces laterais. E geralmente as faces laterais são formadas apenas por triângulos. Então, ó, os exemplos. Aqui, ó, eu só tenho essa base, tá vendo? Nesse daqui eu só tenho essa base. Nesse daqui, essa base. Nesse daqui, essa base. Então sempre vai ter uma base só. E ó, as faces laterais, tudo formado por triângulo, ó. 1, 2, 3 triângulos. 1, 2, 3, 4 triângulos. 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Então,
as faces laterais sempre formadas por triângulos. Então, também, assim como no prisma, no triângulo tem na pirâmide tem pirâmide reta e a pirâmide oblíqua. A pirâmide reta, eu vou ter a ponta da minha pirâmide sempre alinhada com o centro da minha base. No oblíquo, é como se eu puxasse a ponta e inclinasse ela. Então, ó, o centro da minha base está aqui, ó. Então ela não está no centro, tá vendo a ponta? Então, essa é a diferença. Tá, agora a gente vai aprender a relação entre os números de vértices, faces e arestas. Vamos supor que a gente tem esses três tipos aí, ó, figuras. Vamos contar, ó. Vamos fazer aqui, vamos colocar número de faces, então vamos pôr F de faces, número de vértices, V de vértice e A de aresta. Beleza? Aqui é a mesma coisa. E aqui a mesma coisa. Ok? Então, ó, faces, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 faces. Esse daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces. Nesse daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faces. Ok? Tá, agora vamos contar os vértices. O que eram os vértices mesmo? Eram as quinas, lembra? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então são 6 faces. Opa, vértices, desculpa. Esse daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. E nesse daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vértices. Ok? Vamos ver agora quantas arestas. O que era aresta? Eram as linhas, não era? Então vai ficar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 arestas. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. E nessa daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 arestas. Ok? Então tá. Então a gente contou aqui. Vamos passar para o próximo. Para a gente não precisar ficar contando, a gente tem essa seguinte relação aí, essa formulazinha aí, ó, onde o V é de vértice, o F faces, igual a gente chamou lá, e o A arestas. Então ele fala o que é a fórmula? Se eu pegar o número de vértices mais o número de faces é igual a arestas mais 2. Tá? Então vamos supor que a gente tem essa figura aí e fale o seguinte para mim, ó. Esse aí é um icosaedro, né? Então a gente sabe que ele tem 20 faces. Ok? E aí eu falo assim pra vocês, ó, a gente tem essa figura de 20 faces e ele tem, essa figura, ela tem 12 vértices. Eu já falei pra vocês, tem 12 vértices. Eu quero que vocês achem pra mim quantas arestas essa figura vai ter. Então, ó, vocês vão jogar na fórmula. Vocês não vão ficar contando aqui, não tem nem jeito de contar. Então, ó, se fosse um triângulo, uma pirâmidezinha simples,
Poderia contar, agora quando tem figura desse jeito aí fica difícil. Então vocês vão pegar a fórmula, ó. V mais F é igual a mais 2. Beleza? Vou pegar essa fórmula aqui e vai substituir, ó. Vértice eu tenho que é 12, que eu dei pra vocês, mais a face eu tenho que é 20. Arestas eu quero achar, vou pôr aqui, ó, arestas eu quero achar, mais 2. Então vai ficar, ó, 12 mais 20, 32, certo? É igual a aresta mais 2. O 2 está somando, ele passa para lá, subtraindo, certo? Vai ficar assim, ó, 32 menos 2 é igual a 32 menos 2, 30. Então, ou seja, tem 30 arestas. Ok? Beleza? Tá. Então, isso aí foi o nosso os poliedros. Agora a gente vai entrar para os não poliedros. Não poliedros é mais simples, né? Porque são formas geométricas espaciais que apresentam em sua superfície pelo menos uma parte arredondada, ou seja, não plana. Então, diferente lá dos poliedros, onde todas as superfícies são planas, aí, tá vendo? Plano, 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 plano. Então aqui vão ser arredondados, não planos, né? Então os exemplos que a gente tem é o cone, é o cilindro, é a esfera, tronco de cone, e aí vai. Tá? Então, os não poliedros não tem segredo, é isso. Só para identificar mesmo. Tá bom? Então essa foi nossa aula. Eu vou deixar para vocês os exercícios para vocês fazerem e mandar para mim no Google Classroom, tá? Assim que tiver disponível para vocês. Eu acho que o Sencho ou o Gleidson deve disponibilizar para vocês, vão avisar vocês. Mas assim que tiver disponível, vocês mandarem os exercícios da página 94. Vou escrever aqui, ó. Página 94. E a página 95. Então vocês vão resolver no livro mesmo e vão mandar foto para mim lá no Google Classroom, assim que estiver disponível. Beleza? Então é isso, galera. Obrigado por mais essa aula e até a próxima entrando no módulo 2. Beleza? Valeu! Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Bom, isso é o nosso horário oficial de aulas, então hoje, terça-feira, dia 7/4, nós temos aí uma aula de redação, tá? Ela é continuidade da aula de ontem, tá? Nós falamos sobre fato e opinião, texto de opinião, né? Foi-lhes passado uma tarefa de casa, né? Que era elaborar um texto de opinião, que era a atividade da página 13, né? Elaborar esse texto de opinião e postar lá na sala do Google Classroom, tá? Para que seja feita a correção. Para hoje, eu estarei corrigindo, nosso primeiro momento aí de aula será o quê? Corrigir os exercícios da página 10 e 12, sobre fato e opinião, tá? E aí, em seguida, eu vou explicar para vocês o que será feito, né, no homework, na atividade de casa. Reforçando a vez o compromisso em estar deixando as tarefas em dia, tá? Então, todas as atividades que postarem, que vocês colocarem lá no Google Classroom, eu tenho uma planilha aqui e nessa planilha eu vou marcar quem fez essa atividade e quem não fez. Eu espero que todo mundo faça, tá? É a mesma coisa que acontece em sala de aula. Vocês fazem as atividades e eu marco no meu controle, né, no meu caderno lá de controle, quem fez e quem não fez. Quem fez a tarefa, quem não fez, fica com menos. Né? No final do bimestre, nós somamos todos esses pontos e junta com as outras atividades avaliativas e tem-se a média final, aquela média que vai para o boletim, tá? Então, deixem todas as atividades, façam as atividades em dia, não deixem de fazer as atividades, os exercícios, tá bom? Então, para hoje, eu preciso que vocês peguem aí o livro de vocês para fazer a correção, né? Lá na página 10, né? Inicia-se na página 10. Então, vamos lá, meninos.
fato e opinião, tá? Então, aqui nós temos um texto aqui, né? Você acredita que o jovem tem condições de mudar o país? Ele tem uma resposta sim, uma resposta não. Vou ler aqui assim. Certamente o jovem busca encontrar seu lugar no mundo, mudando constantemente comportamentos e padrões. Isso demonstra uma nova consciência sobre o mundo e o espaço. Com as inovações tecnológicas, nós temos o poder para mudar de atitude sem sair de casa, podendo unir a nossa opinião a de milhões e expressarmos por meio de vários meios de comunicação. É o que nós estamos fazendo aqui. Então, nós professores, nós estamos repassando conhecimento e repassando as aulas e vice-versa vocês, agora repassando o que vocês têm feito, né, as dificuldades e as dúvidas por meio da internet, graças a uma inovação tecnológica, né? Agora vamos lá para a opinião não, ou, né, fato. Eu acredito que não. Infelizmente, a maioria dos jovens brasileiros tem se preocupado com questões que dizem respeito apenas às atitudes e comportamentos mais pessoais. Não pensam, por exemplo, que para mudar o rumo do país precisam necessariamente ter um olhar mais atento para a situação política e econômica, além de um afiado senso crítico. Então, aí foi uma resposta sim e uma resposta não. Número 1. Que fato deu origem aos textos? O fato de um jovem ter ou não condições de mudar o país. 2. Sublinhe os trechos que indicam as opiniões dos enunciadores, ou seja, quem escreveu. Então, aqui, né, você vai sublinhar essa parte aqui, que é o que comprova a resposta sim. E aqui, o que ele, né, diz, né, coloca a sua opinião contrária, é essa primeira parte aqui, que vai até o ponto, até pessoais. Então, você vai sublinhar aí no livro. 3. Escreva os elementos desses trechos que comprovem a sua resposta. Então, olha só. Ao dar suas opiniões, as pessoas explicaram e perguntaram sobre o fato, além de usarem a primeira pessoa, o que indica que os comentários pessoais sobre o assunto destacado. Então, quando eu utilizo a primeira pessoa, eu, é uma opinião minha, é a responsabilidade minha estar falando aquilo. Então, isso indica o quê? Que é uma opinião da pessoa. 4. As opiniões apresentadas se aproximam ou distanciam completamente uma da outra? Justifique. Elas se distanciam. Por quê? Porque uma é favorável, uma é a favor e outra é contrária. Então, elas se distanciam. 5. O que diferencia os depoimentos do fato ao qual eles se referem? O fato informa algo para situar o leitor. Os depoimentos apresentam comentários sobre o que foi dito a modo de expor a opinião de alguém. Tá? Seguindo aí, meninos, o número 6. Leia as duas frases a seguir. Identifique e explique qual se refere a um fato e qual revela sua opinião. E explique. Então, aqui nós temos A. Essa revista é mais vendida no país. B. Essa revista é mais interessante. Então, na A, é apresentado o quê? Um fato, porque tem como comprovar por meio de números. Tá? Vendeu 10 mil revistas, por exemplo. Então, tem como comprovar. Né? Então, pois para dizer que ela é a mais vendida é necessário pesquisa de dados, que é o que eu falei para vocês. Na B é expressa o quê? Uma opinião sobre a qualidade da revista. Então, esta revista é a mais interessante, a opinião de alguém. Pode ser que para a opinião de outra pessoa, essa revista não seja interessante, ela seja sem graça. Tá? 7, você vai colocar F para falso e O para... falso. Vai colocar F para fato e O para opinião. Segundo pesquisas, o Natal é a época em que mais se consome frutas secas. Fato,
Dá para comprovar. Vendeu tantas toneladas de frutas secas, por exemplo. Não tenho dúvida de que Marcos toca melhor que João. Uma opinião. Paulo e Camila são irmãs. É um fato. Você comprova por meio de documento, por meio de exame de DNA ou de documentos, enfim. Nada melhor do que uma piscina num dia tão quente como hoje. Uma opinião. Pode ser que esteja calor e a outra pessoa não quer ir para a piscina, quer ficar dentro de casa com o ar-condicionado ligado, por exemplo. Minha mãe fez o melhor brigadeiro do mundo. É uma opinião. 12 de outubro é o dia da criança. É um fato, é uma data que se comemora, então tem como comprovar. Número 1. Em cada uma das frases a seguir há um fato e uma opinião. Identifique cada um desses elementos. A. Meu pai tem cabelos pretos e olhos castanhos. Ele é muito bonito. Então, quando meu pai tem cabelos pretos e castanhos, é um fato. E ele é muito bonito, é uma opinião. B. Está um calor insuportável. E é o verão que chegou. Então, quando é o verão que chegou, é um fato, porque dá para olhar no calendário. Está um calor insuportável, é uma opinião. Talvez aquele calor esteja bom para um, mas para quem falou que está insuportável, não está legal. C. Bruna, que é muito inteligente, estuda 8 horas por dia. Bruna estuda 8 horas por dia é um fato. Que é muito inteligente é uma opinião. No exercício 2, pede para que você leia os textos e identifique o que se refere a fato que revela uma opinião. E em seguida pede para que seja justificada a resposta. Tá? Leiam aí, dê pausa no vídeo, vai lá, dá pausa, leia em voz alta para treinar a oralidade, para não perder esse contato, né, com essas leituras em voz alta, tá? Seguindo aí, meninos. Então, o texto A, ele é o quê? Um fato, porque apresenta um assunto com a intenção de informar. O texto B, ele é uma opinião, porque mostra o ponto de vista da autora. Então, tem expressões aqui, ó, não acredito, para mim, tudo isso identifica o quê? Opinião. Então, texto A é um fato, texto B é uma opinião. No texto A tem como comprovar aqui esse assunto. Ele informa alguém. E no texto B mostra a opinião da autora. Pronto? Agora, nós vamos aqui para a correção dos exercícios da página 12. Aqui tem o texto que eu falei para vocês estarem lendo em voz alta, tá? Dá pausa aí, se não tiver lido, para fazer ele. Ou se tiver lido para ler o exercício, mesmo assim, dê pausa e volta aqui. Lê o texto em voz alta e retoma aqui a correção. Número 1. Qual é o assunto ou fato a que se referem essas opiniões? Ao fato de o hábito de leitura ser uma tarefa difícil ou não de ser adquirida. Então, esse aí é o assunto, né? Que é o quê? O fato do hábito da leitura ser uma tarefa difícil. E realmente, se você não cria o hábito diário de estar fazendo boas leituras, é complicado você se tornar um leitor assíduo, ou seja, aquele que lê com frequência. Ou então não é adquirido, não tem incentivo. Então, por isso que eu sempre venho falando. Leiam bastante, leiam os livros literários, façam leituras boas, de livros bons, pode ser história em quadrinhos, enfim. Enriqueça o vocabulário de vocês, tá? Adquiram esse hábito de ler, o hábito da leitura. Eu vou ler todos os dias 10 páginas por dia. Então, você coloca uma meta aí. E quantos livros dá para você ler durante o ano? Isso tirando os nossos livros literários, tá? São outros livros que você escolhe, tá? Letra B. Gente, desculpa. Me perdi aqui. É número 2. Tô já lá na letra B. Os textos tratam do mesmo tema, porém apresentam pontos de vista diferentes. Qual deles dá uma resposta afirmativa à pergunta? Qual foi a justificativa dada? Então, a opinião de Kelly, né, Komatsu,
que é aqui, no primeiro aqui, o que ela fala nesse primeiro? Os argumentos dados foram o quê? A dificuldade em acesso à leitura, devido ao alto custo dos livros e à falta de hábito de frequentar bibliotecas. Essa aqui é a opinião dela, o que ela falou, o que ela pensa. Não tem. Vamos pensar que, mas professora, eu não tenho hábito de ir a bibliotecas. Se não tem o hábito, do mesmo jeito que vocês têm acesso aqui à internet, você também tem acesso a livros online, livros para serem baixados, textos, sites com notícias. Então, existe uma vasta variedade, existe uma quantidade enorme de leituras que vocês podem estar fazendo, aproveitando, utilizando aí a internet, tá? Letra B. Gente, eu falei vasta variedade, tá? Tá errado, tá? Falei errado. Tava lendo aqui já passar pra letra C e falei errado, tá? Variedade, porque vasta variedade já identifica, é redundante, tá? Desculpa aí pela colocação errada. Letra B. Qual apresenta uma resposta negativa à pergunta? Qual foi o argumento utilizado? Então, olha aí, a opinião de Alessandra Avance, que é aqui o segundo texto aqui, ela afirma que o hábito de leitura é uma questão de disciplina e de esforço, o quê? Pessoal. Então, aqui na de cima, né, a Kelly, ela fala o quê? Que as pessoas têm dificuldade a comprar livros, porque são caros, tem dificuldade a ir a bibliotecas. Já no argumento aqui, no segundo argumento aqui, o da Alessandra, ela já fala o quê? Que o hábito de leitura é questão de disciplina e de esforço da pessoa. E eu concordo com ela em termos. No nosso caso, aqui na nossa realidade, eu acho que entra aí a questão da disciplina e do esforço. Falar assim, eu vou ler hoje, eu vou ler por dia 10 páginas. Eu vou ler por dia, eu vou fazer um combinado comigo de que eu estarei lendo todos os dias 10 páginas. Que páginas são essas? Um livro que você escolheu, um livro que você baixar na internet. Mas eu não tenho condição de sair para comprar, nem biblioteca aberta, não precisa gastar dinheiro, pode procurar na internet que tem vários. Optem por livros de leituras e textos que primem pela norma culta, tá? E textos de qualidade, tá? Para enriquecer o vocabulário. 3. Com qual das opiniões você se identifica? Por quê? Eu já dei minha opinião, eu me identifico com a segunda opinião. E você? É uma resposta pessoal. Aqui, esse texto, meninos, aqui, é aquele que eu pedi para vocês estarem fazendo e colocando a foto lá no Google Classroom, tá? Então, esse aqui eu vou corrigir por lá. Agora eu vou falar com vocês sobre a atividade de casa, tá? Homework. Para que dia é esse homework, essa atividade? Para a próxima segunda-feira, que é a nossa próxima aula. Ou seja, dia 13, tá? Vamos aqui então, meninos. Homework. Com base nos noticiários e informações que lhe foram apresentadas ou assistidas e lidas, elabore um texto de opinião sobre o seguinte tema. Você acredita que é necessário período de isolamento social para conter o coronavírus? Então, você vai fazer um texto de opinião, favorável ou não. Eu não coloquei aqui o número de linhas que eu quero que vocês atinjam, mas vamos colocar aí, já anotem aí no caderno de vocês aí 20 linhas, tá? O mínimo de 20 linhas, tudo bem? Feito o texto, tire uma foto e poste na sala de redação do Google Classroom. Fez lá o texto no caderno de redação, colocou o cabeçalho, fez o texto, colocou o título, enfim, fez parágrafo, foi organizado, terminou o seu texto, o que você faz? Tira foto e coloca lá no Google Classroom, tá bom? E por lá eu faço a correção. Então, essa aí, nós fizemos as nossas correções nessa aula de hoje, terça-feira, dia 7. Passei para vocês aí o homework. Pessoal, tá difícil copiar. Dá pause aí na tela e dá para copiar aqui o enunciado, tá?
Falei com vocês sobre o homework, mínimo de 20 linhas, tá? É um texto de opinião com mínimo de 20 linhas. Fez o texto, tira a foto, posta na sala de redação do Google Classroom e eu estarei corrigindo, tá bom? Um beijo para vocês, cuidem-se, mantenham as atividades em dia, tudo organizado. Eu tô com saudade de vocês, eu espero que logo nós já podemos ter o nosso contato aí presencial em sala de aula. Uma ótima semana para vocês. Um beijo, eu estou com saudades. Hello guys from 7th grade, tudo bem galera do 7º ano? Para dar continuidade no nosso conteúdo dessa semana, hoje eu trouxe para vocês o conteúdo de house chores. House chores são as atividades de casa. Tudo que a gente faz dentro de casa é considerado em inglês uma house chore, certinho? Lembrando que esses conteúdos vão estar na página do Google Classroom para vocês terem acesso quantas vezes vocês quiserem. E também vocês vão ter acesso a explicações e exercícios na página do Google Classroom, na sala de aula de vocês do Google Classroom, certinho? Então vejam os vídeos, realizem as atividades tudo em data certa, porque tem as datas para entrega da atividade. Passando da data, não ganha nota, não tem correção, certinho? Então vamos lá, prestando bastante atenção no conteúdo de hoje. Super simples, é mais vocabulário para a gente memorizar, certinho? House chores. Para a gente começar, vai ter um vídeo, vou disponibilizar um link de um vídeo para você sobre os house chores lá na página do Google Classroom e vocês vão analisar esse vídeo. Ele é explicativo sobre diversas situações do dia a dia. Então, uma família e tem a fala dos personagens dentro de balõezinhos. Prestem muita atenção para vocês não ficarem perdidos. Quem precisar fazer a tradução dessas expressões pode fazer, não tem problema. Mas prestem atenção do início ao final do vídeo. Ele é um vídeo mais compridinho, porém super simples e fácil de entender. Porque é bem ilustrativo, tem desenho de todas as expressões que são usadas lá no vídeo. Para a gente começar, eu retirei desse mesmo vídeo algumas expressões. São diversas expressões, eu retirei algumas mais usuais do dia a dia, para muita gente. Então, o primeiro que nós temos aqui é make the bed. Make the bed significa fazer a cama, arrumar a cama, certinho? Então é uma coisa que muita gente faz logo quando acorda. Make the bed. Feed the dog. Feed the dog significa alimentar o cachorro. Or feed the fish, feed the cat. Então, feed, alimentar. E o pet que você tem em casa, certinho? Or feed the pet. Do the shopping. Do the shopping, vamos lembrar que eu já até expliquei em sala de aula. A palavra shopping em inglês significa fazer compras. Do the shopping significa ir ao mercado, fazer as compras. O lugar que nós conhecemos como shopping, em português, a gente chama de mall em inglês, certinho? Então, não associem shopping com o lugar, o centro de compras. Do the shopping significa fazer as compras, é a ação de comprar, certinho? Clean up. Clean up significa organizar, limpar a bagunça. Clean up. Take out the trash, tirar o lixo. Jogar o lixo, colocar no latão de lixo, jogar o lixo fora. Take out the trash. Water the flowers. Lembrando que muitas das vezes a gente vai ter, certinho? Muitas das vezes a gente vai ter expressões como essa. Water the flowers. Mas water não significa água? Sim, mas também significa regar. Então as palavras repetem em inglês. É por isso que torna o inglês mais fácil, certinho? Porque a gente pode utilizar a mesma expressão em diferentes contextos. A mesma palavra em diferentes contextos. Então, water the flowers significa regar as flores. Water the plants. Wash the dishes. Dishes são pratos, louças. Então, wash, lavar, wash the dishes, lavar a louça. E por último que eu peguei, mow the lawn. Lawn é gramado. Então, mow the lawn seria cortar a grama, aparar a grama. Certinho? Então vamos repetir aqui. Prestem atenção. Make the bed, feed the dog, do the shopping, clean up, take out the trash, water the flowers,
wash the dishes, mow the lawn. Ok? Então analisem, vocês vão ver no vídeo que vão ter trocentas outras atividades, trocentos outros house chores, certinho? Para vocês melhorarem ainda mais o vocabulário de vocês. E aqui tem duas perguntinhas super simples para vocês responderem. A primeira delas é: What are the house chores you do every day? Certinho? Essas duas perguntas têm que estar no caderno, beleza? Então vocês vão copiar essas duas perguntas e responder no caderno sobre esse conteúdo. Pode ser somente sobre essas opções de house chores que eu coloquei no quadro, beleza? Sobre as do vídeo, porque tem muitas outras, não precisa, então vai ficar muito extensa a resposta. What are the house chores you do every day? Então, quais são os house chores desses aqui que você faz every day, todos os dias, ok? Ah, desses aqui eu só faço um, não tem problema. Pode colocar como resposta. Ah, eu faço todos. Pode colocar como resposta, não tem problema. Number 2, in your opinion, what is the worst house chore? Então, na sua opinião, qual que é o pior house chore de todos esses daqui, para vocês fazerem, certinho? Então, até mais, galera. Lembrando que vai ter atividade sobre esse tema lá no Google Classroom, vai ter o link lá no tópico de inglês. Então, não esqueçam de fazer as atividades e de entregar na data certa. Até mais! Fala, galerinha, beleza? Professor Igor na área. Como vocês estão aí? Se cuidando? Todo mundo dentro de casa, praticando atividades ou não? Hoje eu vim aqui para passar para vocês um joguinho que vocês podem fazer com o papai, com a mamãe, com o irmão, colocar todo mundo para brincar, certo? É um joguinho onde vocês vão ter que fazer um tabuleirozinho, certo? Pode ser de 1 a 10, de 1 a 20, de 1 até o número que vocês quiserem, tá? Eu coloquei só pra gente exemplificar aqui e pra gente poder seguir certinho e explicar as regras pra vocês, certo? O jogo vai envolver o Jokenpô, que é o pedra, papel e tesoura, certo? E cada vez que você ganhar, você vai denominar o seu nome no tabuleiro, certo? Hoje eu vou explicar aqui com vocês com a minha mãe. Vem pra cá, mãe. Pra mostrar pra vocês como que vai ser feita a brincadeira, certo? Então vamos lá, a gente vai tirar o Jokenpô. As prendas são polichinelo, certo? Então quem perder faz 10 polichinelos, ok? Vamos. Jokenpô. Aqui no caso, minha mãe colocou pedra, eu coloquei tesoura, então eu perdi. Eu vou fazer 10 polichinelos. Ok? Aí eu venho, como minha mãe ganhou, eu marco no tabuleiro, que é... Olá, 7º ano, bom dia, como vocês estão? Então, nós vamos falar agora de algumas doenças humanas causadas por protozoários, tá? Nós vimos sobre os protozoários na aula de ontem, então nós vimos que eles são organismos unicelulares, eucariontes, né? Lá na cadeia alimentar eles são considerados como consumidores, né? Nós temos alguns grupos, né, de protozoários de acordo com a sua locomoção, que eles são classificados. Então nós temos os que não têm, né, estruturas de locomoção, que são os esporozoários. Nós vimos que nós temos o grupo dos flagelados, o grupo dos ciliados e o grupo dos risópodes, né? Os esporozoários, eles não têm estrutura especializadas para locomoção. Os flagelados, eles apresentam o seu flagelo. Os ciliados, né, tem cílios, né, que ajudam na sua locomoção. E os risópodes são os falsos pés. Bom, eu vou começar com a doença chamada amebíase. O protozoário que causa essa doença é Etamoeba stolística, tá? Então, aí eu tenho a etamoeba e aí eu tenho o cistozinho dessa etamoeba. Olha lá como é que tá escrito o nome científico, né? Vocês viram que eu vou refalar isso sempre. A etamoeba, ela causa alguns diarreia.
e a transmissão dela é pela ingestão de água ou alimentos contaminados. E a etamoeba histolítica, ela parasita principalmente o intestino grosso dos seres humanos, então ela provoca feridas nesse intestino, né? E prejudica lá os glóbulos vermelhos presentes nesse intestino e aí causa alguns probleminhas, né? Além disso, né, o intestino grosso ele forma cistos e esses cistos vão ser eliminados nas fezes. Então, onde não tem saneamento básico, onde as pessoas não usam banheiro, né, podem contaminar a água e os alimentos. Então, não pode aí ficar defecando em qualquer lugar, né? Então, usar bem o banheiro, lavar as mãos após. Os sintomas vai ser uma diarreia com sangue e fortes dores abdominais, tá? Então, as formas de prevenção dessa doença é beber a água tratada, fervida ou clorada, que é a água filtrada, né? A nossa água, ela é tratada, ela é clorada, ela vem com cloro. A fervida é com o lugar que não tem saneamento básico, onde não tem água tratada. Eu pego a água, fervo, espero esfriar, coloco num recipiente na geladeira para eu poder tomar. Lavar bem as frutas, legumes e verduras e manter os bons hábitos de higiene, tá? Que é lavar as mãos com frequência, antes e após ir ao banheiro. Ferver a água, né? Que vai ser bebida. Não defecar ao ar livre. Defecar, gente, é fazer cocô, tá? Então, como a gente é chique, nós falamos defecar. Lavar bem os alimentos e evitar a contaminação das águas dos poços. Aí nós vemos a doença de Chagas. Eu acho que o livro de vocês, não sei se ele traz lá a doença de Chagas. Ele traz só o ciclo de vida do plasmódio, do tripanossoma. Traz sim, lá na página 7. Ele traz falando sobre a doença de Chagas, né? A doença de Chagas, ela é causada por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Ela ficou conhecida, né, nacional e internacionalmente por causa de Carlos Chagas, que foi um dos médicos brasileiros, né, que descreveu os aspectos dessa doença. Então, ela ficou conhecida como doença de Chagas em homenagem ao Carlos Chagas. E ele foi trabalhar, né, depois que ele parou, né, de exercer sua profissão clínica, ele foi trabalhar no instituto chamado hoje como Instituto Oswaldo Cruz. Inclusive, é um dos locais que fabricam vacinas, tá? E é muito tem muitas pesquisas desenvolvidas. Bom, ele que deu nome também ao protozoário, né, que causa a doença de Chagas, que ele chama de Trypanosoma cruzi. Olha lá para vocês verem aí, ó, ovários, né? Ele tem um flagelozinho. E aí dá pra gente ver. E essa aí é a imagem tirada de uma fotografia de microscópio eletrônico. Bom, como é que é a forma de transmissão? A transmissão dessa doença, desse protozoário, é através das fezes, que ela está presente no intestino de um inseto, né? Um percevejo sugador, né? Ele é hematófago, ele se alimenta de sangue. Ele é conhecido popularmente como barbeiro. A transfusão de sangue contaminado pelo protozoário, né, pode ser também de mãe para filho através da gestação, né, durante a gravidez ele passa também. Era muito comum antigamente porque as pessoas moravam em casas de pau a pique, desse jeito, aquelas casas feitas de barro. Então eles viviam entre esses lugares, na madeira, e acabava picando as pessoas durante a noite enquanto elas estavam dormindo. Então os percevejos eles se alojam nas frestas de paredes, de chiqueiros e casas de pau a pique, né? E ao picar, a pessoa coça e causou ficou um lugarzinho onde ele picou e o protozoário cai lá. E aí vai para a corrente sanguínea e aí ele desenvolve.
Então, o Trypanosoma cruzi, ele fica no intestino do percevejo, do barbeiro. Aí o barbeiro, ele pica e suga o sangue das pessoas e durante a picada ele elimina fezes que contêm os tripanossomas. Então, quando a pessoa lá está dormindo, ele coça o local, né? Os parasitas são introduzidos na pele através do orifício da picada. E aí, através da corrente sanguínea, eles vão chegar até o coração, que é o seu local preferido. Então, chegando lá no intestino, né, nós temos sintomas, febre, inchaço ao redor do local da picada, feridas na pele e, por último, nós temos as doenças cardíacas, que é só diagnosticada muito tempo depois. As formas de prevenção, como é que eu vou prevenir? Professora, uma vez essa doença eu tenho cura? Não, gente, ela não tem cura, tá? A não ser que faça um transplante de coração. Vai indo, o coração ele fica tão grande, tão inchado, que ele não funciona direito. Aí vai indo, ele para de funcionar. Então, é tampar as frestas onde os percevejos possam se esconder, substituir as moradias de barro e de madeira por outras de tijolo, exigir garantia de sangue sadio em transfusões de sangue, isso já tem todo um cuidado, tá, nas transfusões atuais, e usar inseticida para combater o percevejo. A outra doença é a malária. Vocês também têm um pedacinho sobre ela lá no livro, na página 6, tá? O protozoário que causa malária é esse plasmódio, é esse daí em escuro que tá nessa foto. A transmissão dele é através da picada de um mosquito chamado de mosquito prego. E aí, esse mosquito ele é do gênero Anopheles, né? Do mesmo gênero lá que o mosquito da dengue. E ele é conhecido popularmente como mosquito prego. Durante a picada, o mosquito libera a saliva contendo os plasmódios e esses parasitas eles penetram no organismo através do orifício deixado pela picada. Os plasmódios se instalam em diversos órgãos e como o fígado, por exemplo, né, que é o preferido que eles vão. Após um certo período, os parasitas retornam ao sangue e penetram os glóbulos vermelhos, onde se reproduzem. Cheios de novos parasitas, os glóbulos vermelhos se rompem, liberando novos protozoários que irão infectar outros glóbulos vermelhos. Quais são os sintomas, né? Febre alta e usar repelente, né? Para poder proteger. Qual que é a prevenção da doença? A prevenção, gente, é a pulverização de inseticidas, né? Não deixar a água parada, colocar remédios, né, em poças de água para matar as larvas do mosquito, assim como da dengue. Colocar mosquiteiros ou telas de proteção nas janelas para evitar o acesso dos mosquitos às moradias. E usar os repelentes. Então, é o mesmo cuidado que a gente tem que ter com o mosquito que causa, né, com a Aedes aegypti e o que transmite também a febre amarela. A leishmaniose, né, uma outra doença séria aí também, a leishmaniose. Ela é causada por um protozoário chamado Leishmania brasiliensis, né? Vocês já viram aí, ó, o nomezinho brasiliensis, né? Porque o descobridor foi um brasileiro também. Olha aí o tanto de Leishmania aí, ó, todos esses aí de roxinho. A picada é a transmissão através da picada do mosquito do gênero Phlebotomus, popularmente conhecido como mosquito palha. Tá? Os sintomas são feridas na pele, nos lábios e nariz. As feridas podem obstruir parcialmente as cavidades nasais, provocando sono agitado e insônia. Então, causam feridas, né, na boca, no rosto.
Nós temos a giardíase, que é causada por um protozoário chamado Giardia lamblia. Ela transmissão também através da ingestão de água ou alimentos contaminados. A giardia ela parasita principalmente o intestino delgado nos seres humanos. Vocês viram que a outra lá, ela é o intestino grosso, essa é o intestino delgado. Quais são os sintomas? Diarreia, e aí o excesso de diarreia vai levar à desidratação até a pessoa morrer. A prevenção é a mesma da outra, beber água filtrada, tratada, fervida, né? Lavar bem as frutas, legumes e verduras e manter os bons hábitos de higiene, lavar as mãos antes e depois de usar o banheiro, né? Lavar bem as frutas e legumes. E nós temos agora a toxoplasmose, que é uma outra doença causada por protozoário. O protozoário que causa é o Toxoplasma gondii. Olha lá, eu tenho um cisto e tenho um esporozoário. A transmissão é o contato com animais domésticos ou com suas fezes, principalmente os gatos, tá? As fezes dos animais podem conter cistos do parasita que são espalhados por insetos, como moscas e baratas. Os cistos podem ser adquiridos quando uma pessoa entra em contato com as fezes contaminadas ou quando, né, ingere algum alimento que tem um cisto, né, que foi contaminado por essa mosca ou barata. As mulheres grávidas elas podem passar para o bebê, para o feto, e isso pode causar desde malformações nas crianças até mesmo abortos espontâneos. Então, geralmente, no início da gestação, as mulheres fazem um exame para constar que ela não tenha toxoplasmose. Os sintomas é mal-estar, dores de cabeça e musculares, febre, lesão oculares com perda parcial ou quase total da visão. E em grávidas o bebê pode nascer cego, com deficiência mental e até mesmo morto. A prevenção é lavar bem as mãos antes das refeições, principalmente após o manuseio com animais domésticos. E aí, eu tô pedindo para vocês fazerem para mim as atividades do livro da página 22. Eu só quero a 22, tá? Vai fazer para mim essa atividade. E aí você tem que ler o texto da página 21, ler para compreender. E elas devem ser copiadas e respondidas no caderno de ciências. E vão enviar pelo Classroom. Meninos, eu acho que essa tarefa foi a de ontem. Eu esqueci de trocar no slide. Isso. Na verdade, vocês vão fazer para mim a página 18, letra A, B e C, tá? Por favor. Que é sobre a malária. Então, lá no texto tem sobre a malária. Qualquer dúvida, me tirar e mandar essa foto também pelo Classroom. Então, tem as duas tarefas para serem enviadas. A da página 22 e a da página 18, tá ok? Beijos e até mais.